Por volta de 11h30, essa amiga me liga dizendo: Gustavo, estou sendo presa, estou com muito medo, né? Eu desliguei e fui correndo. Eu corri do catete até a Câmara. Deu mais ou menos 15 minutos correndo. Eu cheguei lá completamente suado e tinham 3 barreiras policiais prendendo os 100 manifestantes, né? Daí eu tentei procurá-la no meio da multidão, eu não a encontrei. E daí eu tentei convencer um policial de me deixar entrar e vê-la. Ele falou: não, você não vai entrar. Daí eu dei a volta. Quando eu dei a volta, um carro policial saiu. Foi quando eu consegui furar o primeiro bloqueio da polícia, né? E daí quando eu fui procurá-la, um dos policiais me pegou, revistou minha mochila e encontrou o respirador e o leite de magnésia. Daí nesse momento ele me prendeu, ele falou: o senhor está preso. A gente ficou esperando então para onde a gente seria levado e daí a gente foi enquadrado nesse crime de formação de quadrilha ou bando, né? Daí a delegada, ela não mandou a tempo o documento dizendo que a gente estava sendo preso e pelo que a gente estava sendo preso. Então os nossos advogados, eles não conseguiram entrar com habeas corpus a tempo. Então foi o segundo sequestro. O segundo sequestro ocorreu quando a gente saiu da 25ª e foi levado para o Patrícia Scioli, né? E até lá os advogados não poderiam fazer nada pela gente, porque estava tudo ocorrendo fora da lei, estava tudo ocorrendo a parte da lei. E daí lá começou a tortura psicológica, né? Eles começaram a xingar a gente de vândalo, de merda, do que fosse. E eles colocaram a gente para esperar na chuva, com água até quase o joelho. Foi quando a roupa molhou muito. Depois a gente entrou, a nossa roupa foi confiscada, né? A gente recebeu uma bermuda e uma camiseta branca. E depois todo mundo teve o cabelo raspado, né? Com isso, eles estavam tentando tirar a individualidade de cada um dos que estavam ali. A revista íntima é feita assim: você é colocado nu, né? E daí eles mandam você fazer alguns movimentos para eles poderem ver toda a parte do seu corpo, mas eles não chegam a encostar. Então você é obrigado a se abaixar e tudo mais. Daí ali a gente dormiu aquela noite e daí a gente passou o segundo dia. Eu aprendi muita coisa, eu aprendi como fazer um negócio para espantar mosquito, que tinha muito mosquito, a gente foi sendo picado a noite inteira. O que mais? Daí na noite, eu acho que de quinta para sexta, né, eu já, como o companheiro antes falou, a gente perde um pouco a noção do tempo. A gente foi acordado no meio da madrugada, que a gente seria levado para Bangu. Daí a gente foi acordado e o SOI levou a gente e começou novamente a tortura psicológica e física. Eles xingaram a gente do que dava para xingar e colocou a gente numa fila agachado. Daí a gente ficou agachado lá até você não sentir mais a perna. Tinha alguns companheiros que tinham um problema no joelho e foi completamente ignorado. Inclusive, eles sentem muito prazer em torturar a pessoa nesse momento, né? Como eles têm o poder, como você não é nada ali naquele momento, eles têm todo o poder, eles sentem muito prazer em te torturar naquele momento. Então, daí a gente foi colocado em 2 camburões, onde você não enxergava nada, com algema. E a algema, ela funciona assim: quanto mais você mexe, mais ela vai apertar e mais vai doer. Então a gente tentava não mexer o tempo todo, mas é claro que o motorista, ele ia dando socos assim. E nem todo mundo estava sentado, tinha um rapaz no meu colo. Isso daí ajudou muita gente, né? Porque a solidariedade entre os companheiros foi muito importante. Se era para sentar no colo, se era para ajudar o companheiro, a gente dividia a comida que tinha. E, daí chegando em Bangu, eu passo e vejo os meus companheiros sendo torturados, né? Eles estendendo a mão e o SOI batendo na mão com a força que tinha. Lá dentro eu fui descobrir qual era a história. A gente foi transportado junto com 2 que estavam sendo acusados de tráfico, um de estupro e um de assassinato. E o que estava sendo acusado de estupro, eles tentaram queimar o cara lá dentro. Então quando a gente saiu, eles queriam saber quem é que tinha fornecido o cigarro e o isqueiro para aqueles 2. Então eles começaram a bater na mão dos meninos até descobrir. Daí ali em Bangu a gente foi colocado em pé, né? E daí novamente, você tira a roupa, põe a roupa, faz revista.
E a gente ficou por volta de 2 horas lá. Nessa hora, um dos meninos, ele precisava ir para o banheiro, né? E daí ele pediu umas 10 vezes para ir no banheiro, ele não conseguiu segurar, fez ali mesmo, né? Então a humilhação é constante. Bom, daí em Bangu a gente ficou lá um tempo, a gente foi muito bem tratado pelos outros prisioneiros, por incrível que pareça. Toda a ideia que eu tinha de bandido mudou, né? Hoje eu vejo que bandido é o Estado que criminaliza, que colocou as pessoas ali, né? E inclusive eles fazem oração toda noite. Teve uma noite que eu não estava conseguindo dormir. Eu fiquei sem comer por 2 dias. E essa noite que eu não estava conseguindo dormir, eles começaram a cantar, os outros presos, né, que não era do grupo de manifestantes, estava lá também. Eles começaram a cantar e isso daí ajuda muito. Então eles se ajudam e acabam ajudando a gente, né? E, bom, daí eu dormi uma noite lá em Bangu. Eu sei fazer faca de cadeia, eu sei como agir em caso de rebelião. Então eu aprendi eu tive um curso rápido de como sobreviver na cadeia. Eu sei como comprar, eu sei qual é o valor de um beck na cadeia. Se você quiser comprar maconha, tem para vender. Então eu saí, daí eu comuniquei minha família, que até então você não tem direito à ligação, né? Eu não tinha falado com a minha família. Desde esse dia eu fiquei uma semana sem dormir direito. Eu fui dormir a primeira noite foi de quarta para quinta. Eu nunca tive pesadelo na minha vida, tô tendo. E eu não estava saindo na rua, comecei a sair hoje, tô tentando enfrentar. Então o trauma ficou, era isso que eles queriam colocar a gente contra a parede. Por mais militante que a gente seja, por mais que a gente estude, realmente só ficou claro lá que esses bandidos foram os que mais me ajudaram. Um me emprestou o chinelo para ir ver meu advogado, porque em todo momento você só tem a bermuda e a camiseta. Um deles me emprestou o chinelo que ele tinha para eu ir ver meu advogado. E o outro, ele fazia a oração, né, o culto deles, e eles cantam. E eu sou ateu, não acredito em Deus, mas na hora ali da canção, todo mundo cantando, aquilo ali dá uma força muito grande. Então eu descobri que eles têm muito mais humanidade do que qualquer outro. E a polícia, é muito triste dizer, mas não sei se tem alguém aí que faz pesquisa em psicologia. Se vocês quisessem ver a fração de sádicos na sociedade, eu ouvi uma vez falar que é de 1%. Se pesquisar na polícia, eu garanto que vai encontrar um número bem maior. Eu não sei se eles são incentivados ou há uma pré-seleção, mas o sadismo ficou claro. Eles têm um prazer enorme em ver você sofrer e em te diminuir. Eu sempre estudei que o Estado ele servia para colocar o pobre na pobreza, para não permitir que o pobre tivesse acesso às riquezas que o país tem e as coisas que ele produz. E eu acho que a maior lição foi que isso daí ficou claro. Então você tem a mídia, a Globo, que convence todo mundo que eles são bandidos e que o Estado está certo ao fazer isso, né? E não dá acesso a essas pessoas saírem da pobreza. Então esse daqui é muito importante. Daí se a gente reclama, né, o Estado chama a polícia para bater na gente, né? São outros pobres também, né? Ali não tem nenhum rico, né? E, bom, o que eu descobri foi a verdadeira função do Estado, que é manter os pobres na pobreza. Cacetete no escudo, foi uma cena forte porque eles vieram muito determinados a nos amedrontar. Eles agrediram o canto esquerdo da escada por uns 40 segundos, aí os manifestantes conseguiram apaziguar.